Bom dia, turma. Aqui é a professora Janice Frazão. Hoje vamos iniciar nossa segunda aula da disciplina Apoio ao Diagnóstico. Hoje eu trago para vocês como tema da nossa aula os principais exames radiológicos. Nessa aula, pessoal, eu abordo os exames de tomografia computadorizada, que é conhecida mais como TC, densitometria óssea e mamografia, esses 3 exames. Os demais exames nós iremos ver nas outras aulas, tá? Aqui, esse primeiro slide, eu trago para vocês a definição de tomografia. Pessoal, esse recurso diagnóstico por imagem, ele vai desempenhar um papel importantíssimo na radiologia e ele contribui de maneira significativa para a evolução da medicina. Aqui, pessoal, a tomografia computadorizada, ela possui certas finalidades. Por quê? Porque ela vai contribuir para a melhoria da assistência ao paciente e ela também exige um crescimento profissional de cada integrante da equipe de saúde que vai desenvolver as atividades nesse setor. Aqui eu trago para vocês os dados históricos. Em 1967 surgiu a tomografia computadorizada, só que em 1971 que foi realizado o primeiro exame, esse exame foi a tomografia de crânio, conhecida mais como TC de crânio. Aqui eu trago para vocês uma imagem de uma sala de tomografia. Eu não sei se vocês vão conseguir observar. Aqui fica a tomografia. Esse aqui é um vidro que divide. Essa aqui é a parte de comando. Geralmente o paciente fica aqui dentro, somente o paciente. Aqui fora fica o técnico de enfermagem, às vezes o enfermeiro e o técnico em radiologia. Nesse próximo slide aqui, eu listei algumas vantagens de se realizar a tomografia. Assim como todo exame tem suas vantagens, também aqui a tomografia tem como desvantagens aqui fazer o uso da radiação ionizante. Gente, na sala de tomografia, a radiação ela é muito intensa, ela é muito grande. A pessoa está muito exposta também. Eu não sei se vocês já escutaram falar ou já fizeram algum exame que envolveu o contraste. O contraste, pessoal, ele é uma substância que ele vai servir para quê? Para poder evidenciar partes anatômicas, ou seja, ele é capaz de realçar tecidos que normalmente não aparecem com tanta nitidez assim em imagens radiológicas, visto que em algumas situações nós temos pacientes que possuem reações alérgicas em relação ao contraste, que às vezes não conseguem fazer fazendo uso do contraste. Aí já vai fazer o exame sem o contraste. Lembrando, pessoal, que para o paciente ele realizar uma tomografia computadorizada, ele vai assinar um termo de consentimento, principalmente para quem vai realizar o uso de contraste. Aqui eu trago para vocês algumas limitações. A primeira que eu destaquei foram as mulheres grávidas. Mas por que as mulheres grávidas não podem utilizar, não podem fazer? Aqui, gente, mulheres grávidas, o nome já diz, mulheres grávidas. Ou seja, eu falei anteriormente que na sala da tomografia tem o quê? Muita radiação. Então, se a mulher ela está grávida, ela não pode ser submetida a tanta radiação assim. No segundo, eu destaquei distúrbios neurológicos.
Esses distúrbios neurológicos, eu vou citar um para vocês, que é o mal de Parkinson. O mal de Parkinson, ele causa movimentos involuntários no indivíduo. O indivíduo, para fazer uma tomografia, ele necessita ficar quieto, não emitir movimentos involuntários. Aqui também os distúrbios psiquiátricos. Tem pessoas possuem esses distúrbios e na sala de tomografia ele não consegue ficar parado de maneira alguma. Às vezes tem pessoas que têm até fobias. Eu já trabalhei na parte de exames, na sala de tomografia e na sala de ressonância, medicina nuclear. Então, a gente percebe muito que tem muitos pacientes que eles possuem fobias. Então, é toda aquela questão de conversar com a gente precisa conversar com o paciente, esclarecer, mas em alguns casos, pacientes com distúrbios psiquiátricos é um pouco complicado. Criança e idoso. A criança, ela desenvolve muitos movimentos involuntários por ser criança e o idoso a mesma coisa. Então, o que acontece nessas situações quando eles precisam fazer esse exame? Será que eles não vão fazer porque eles não ficam parados? Não, pessoal. A situação é a seguinte. Nessa situação aqui, faz necessário o uso de sedação nesses pacientes. O anestesista, ele vai sedar esse paciente e vai acompanhar do início ao fim o término do exame. Não é porque que eles são crianças que eles possuem distúrbios neurológicos, psiquiátricos e são idosos. Não, eles fazem o exame com sedação e acompanhamento médico. A localização. A localização da unidade de tomografia geralmente é no piso térreo do hospital. Mas por que no piso térreo do hospital? Pessoal, essa localização da tomografia é de suma importância. Por quê? Porque ela vai contribuir para a eficiência e a rapidez da prestação de assistência ao paciente. Geralmente tem paciente que eles já chegam passando mal e o médico já solicita algum exame, principalmente tomografia, para evidenciar, para ver qual é o tipo de patologia que ele tem. Será que ele está com AVC? Será que ele não está? Então, na parte do térreo é melhor, porque já vem a entrada do hospital e já faz direto o exame. A estrutura física, todo o hospital, todo o setor de exame, ele possui uma estrutura física. Aqui, segundo a resolução da diretoria colegiada, daqui em 2002, o que foi que ocorreu? Eles disseram que as salas de tomografia, a área recomendada dependendo do tamanho do aparelho. Por quê? Tem aparelhos que são enormes, tem aparelhos que já têm um tamanho menor. Então depende muito do tamanho do aparelho para poder montar toda uma estrutura. Mas o que eles recomendam? Que a distância mínima entre as bordas ou extremidades são de 60 centímetros e as laterais de 1 metro da mesa do aparelho e das paredes também. Aqui é uma sala de tomografia que nós temos para poder realizar o exame. Pessoal, e a estrutura física? A estrutura física aqui da sala. Aqui algo que me chama muita atenção, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é em relação aqui ao vidro plumbífero. Mas por que esse vidro? Qual a importância desse vidro? Pessoal, esse vidro ele vai fornecer, ele vai possibilitar uma proteção radiológica de alta qualidade, principalmente para as pessoas que vão ficar na sala de comando, que é aquela sala que tem um vidro. O paciente vai ficar lá dentro para realizar a tomografia, mas o indivíduo, o técnico em radiologia, o enfermeiro, até mesmo o médico, o técnico de enfermagem vai ficar da parte de fora para poder acompanhar. E esse vidro, pessoal, ele é transparente. Por quê?
as pessoas que estão de fora vão observar o que que esse paciente está fazendo ali, porque de repente ele pode ter um movimento involuntário, ele pode gritar, ele pode levantar, ele pode cair, tudo pode acontecer. Aqui, ó. Aqui eu trago para vocês uma sala de comando. Aqui é a parte da tomografia que fica aqui. Essa parte aqui é o vidro plumbífero, que ele serve como proteção. E aqui são onde ficam os computadores, onde fica o técnico de radiologia, médicos, enfermeiro e o técnico de enfermagem ficam dessa parte de fora, aqui, desse outro lado. E o paciente fica aqui dentro. E o vidro dá para a gente observar esse paciente. Lembrando, pessoal, que numa sala de tomografia ou de qualquer outro exame, nós possuímos alguns equipamentos que são de suma importância. Porque o paciente ele pode chegar para você consciente, orientado, vai realizar uma TC de qualquer, pode ser de crânio, tórax, e ele parar. Eu já presenciei pacientes que já pararam quando foram realizar uma tomografia. Aparentemente estavam bem e pararam. E aí, o que acontece? Será que vai subir, que vai para uma UTI, vai para uma clínica médica, vai para a urgência? Não, o paciente parou ali ele vai ser reanimado. Então, tudo isso nós temos que ter uma consciência, ter o preparo. Porque se o paciente parar ali, a gente vai chamar alguém para socorrer, o médico vai precisar entubar o paciente, nós iremos fazer medicação, iremos fazer massagem, porque tudo pode acontecer. Principalmente, às vezes o paciente não é porque ele é entubado que ele não vai realizar exames. Não, ele vai realizar, se ele estiver precisando realizar o exame, ele vai realizar o exame, ele vai ter todo o acompanhamento e se ele parar na hora da tomografia, a gente para o exame e vai prestar os cuidados de enfermagem. O cuidado como um todo ali no paciente. Por isso que nós devemos ter. Aqui, o primeiro que eu trouxe foi a bomba injetora de contraste. Eu falei em um slide anterior que tem alguns exames que precisam ser realizados com contraste. Então, para que esses exames sejam realizados com contraste, nós temos a bomba injetora de contraste. Nós temos também o carro de emergência equipado com monitor multiparâmetros e cardioversor, o aparelho de anestesia, aspirador de secreção, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Aqui, ó. O primeiro aqui que eu trago para vocês é um cardioversor com monitor. Se o paciente parar, a gente vai usar um monitor. Se precisar fazer cardioversão, vai ser feito. Um aspirador portátil, porque esse paciente pode ter secreção nas vias aéreas superiores e precisar aspirar. Aqui é uma bomba injetora de contraste que se utiliza e aqui é o carro de parada. Então, tudo isso aqui deve conter numa sala de tomografia. Tudo. E às vezes a gente até coloca o ambu para esse paciente, porque pode precisar ambusar o paciente, aí tem o ambu. A gente deixa também o ambu como suporte. Geralmente precisa. Aqui eu trago para vocês, eu listei também alguns materiais específicos. São os equipamentos especiais de monitorização individual e de ambiente, vestimenta de proteção individual, que são os aventais e protetores para a tireoide e outros, filmes radiográficos especiais, discos magnéticos para o arquivo de imagens, os materiais não esterilizados, aventais, gorros, máscaras e propés descartáveis, luva de procedimentos, os acessórios para posicionamento do paciente na máquina de tomografia também. E a nossa tão famosa assistência de enfermagem. Não é somente o tecnólogo que vai trabalhar ali ou o técnico de radiologia. A enfermagem ela também tem um papel importante na realização dos exames. Por quê? Gente, diante disso,
é de importância capital o preparo físico e emocional do paciente. O que nós iremos fazer, pessoal? Nós iremos orientar esse paciente sobre o procedimento a fim de obter a colaboração. Como eu falei para vocês, tem pacientes que têm certas fobias, que têm medo, não sabem nem como realizar esse exame. Então, qual é o nosso papel? Orientar esse paciente. Se iremos perguntar para ele, senhor, senhora, o senhor sabe como funciona o exame? E explicar, sanar as possíveis dúvidas, porque é melhor ter a colaboração desse paciente do que não ter. Aqui eu trouxe para vocês os principais procedimentos, que são os principais exames que são realizados. Nós temos a tomografia computadorizada de cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve, coluna vertebral, membros superiores e inferiores também. Gente, eu trago para vocês aqui a assistência de enfermagem. Aqui, se o paciente fosse submeter ao exame sem o uso de contraste, compete a quem? Ao técnico de enfermagem. O primeiro momento vai ser o quê? Recepcioná-lo e encaminhá-lo ao vestiário para se trocar e retirar os objetos e adornos. Isso é de suma importância. Por quê? Para não acarretar alterações no momento do exame, tá? E em seguida, a gente vai o quê? Levar o paciente para a sala de exames e verificar os sinais vitais desse paciente se estão estáveis, porque dependendo dos sinais vitais, o paciente pode não realizar esse exame. Então, é aconselhável que verifique os sinais vitais sim do paciente. Compete a quem? Ao técnico em enfermagem verificar esses sinais vitais. Verificar também o conhecimento a respeito do exame e a importância da sua colaboração. E às vezes o técnico de enfermagem vai permanecer na sala de exame, se necessário, mas a maioria das vezes ele permanece. O paciente termina o exame, ali ele vai direcionar esse paciente ou para ele ir embora, ou para ele ir para uma clínica médica, ou para ele ir para o setor de origem dele. Aqui no término do procedimento, ou seja, no término da realização da TC, que é a tomografia computadorizada, o que o técnico de enfermagem vai fazer? Vai retirar o paciente da posição, vai ajudá-lo a levantar-se da mesa de exames ou transportá-lo para a maca ou cadeira de rodas, observando suas condições físicas. Dependendo, nesse caso, às vezes tem paciente que é sedado, tá? E aí, depois disso, o que vai acontecer? O técnico de enfermagem vai encaminhá-lo à unidade de internação de origem e vai o quê? Orientá-lo quanto à retirada do exame e a data agendada. É a atribuição do técnico de enfermagem. Terminou o procedimento, orientar senhor, senhora, acompanhante, essa é a data da entrega do exame e explicar tudo direitinho para esse paciente, porque às vezes o paciente ainda não tem o conhecimento, não sabe nem aonde pegar o resultado de exame. Aqui, pessoal, eu trago para vocês a densitometria óssea. Aqui, a densitometria óssea, eu vou ler aqui para vocês, é o estudo computadorizado dos ossos da coluna lombar, fêmur, proximal ou corpo inteiro, para avaliar a quantidade de cálcio ou sais minerais contida neste, tá? Esse exame aqui, esse procedimento, ele é indolor e não é invasivo. Mas qual é o principal objetivo? O principal objetivo desse procedimento aqui da densitometria óssea é diagnosticar a osteoporose. Mas e aí? O que é a osteoporose? Gente, a osteoporose ela é caracterizada como a perda acelerada da massa óssea. Geralmente isso ocorre durante o processo de envelhecimento. Mas e aí? Quais são essas indicações desses exames? Quem é que pode fazer? Eu digo para vocês que tanto homens e mulheres acima de 65 anos, mulheres com menopausa precoce, pacientes que fazem uso de corticoides contínuos, pacientes que estão fazendo tratamento já para a osteoporose. Por quê? Porque eles precisam monitorizar
a perda óssea. Esse exame, ele dura em torno de 15 minutos. Aqui é uma imagem do exame, do procedimento em si. Mas e aí? O paciente precisa ficar em jejum? Não, não há necessidade de jejum. Aqui, vocês lembram que eu falei que a densitometria óssea serve para verificar o cálcio do paciente? Então, pacientes que já fazem uso de cálcio vão o quê? Suspender o uso de medicamento contendo cálcio 24 horas antes do exame. Por quê? Pode dar alterado. Então, tem que suspender o uso desse cálcio por 24 horas, ou seja, um dia, para poder fazer esse exame. Aqui, como eu trouxe na na tomografia computadorizada, eu trouxe aqui também a assistência de enfermagem. O primeiro de tudo, sempre, é recepcionar o paciente e encaminhá-lo ao vestuário para colocar o avental para poder fazer o exame. Depois, logo em seguida, vai fazer o quê? Vai posicionar o paciente em decúbito dorsal na mesa de exames, com os membros inferiores esticados ou fletidos e apoiados sobre o coxim grande de espuma, cobrindo-lhe as pernas com um lençol, jamais deixar o corpo desse paciente exposto. Aqui, a assistência dando continuidade na assistência de enfermagem, de novo, você vai orientar a permanecer imóvel durante todo o procedimento, o paciente não pode se mexer. Depois, você vai ajudá-lo a se levantar da mesa e encaminhá-lo ao vestiário. Logo em seguida, você vai informá-lo a buscar o resultado na data agendada sempre. Isso faz parte da assistência de enfermagem. Não é porque o paciente terminou o procedimento que você não vai fazer mais nada, não. Você termina por aqui, você vai informar, orientar quanto à data do exame, a data que o exame vai sair, o resultado. Aqui, mamografia. Aqui eu trouxe a definição de mamografia, tá, para vocês. Mas e aí? Mas o que é a mamografia? A mamografia, gente, ela é usada como medida preventiva de câncer de mama. A gente considera que essa patologia ela é responsável por um percentual elevado de casos novos de câncer detectados em pacientes do sexo feminino, tá? Aqui, o procedimento é desenvolvido em 3 passos. O primeiro, a entrevista que é feita, tá? O exame físico da mama e da região axilar e a mamografia propriamente dita. Mas e aí? Quem são as mulheres? Mas e aí? Quem são as mulheres que podem fazer? Qual é a faixa etária que podem realizar a mamografia? Atualmente, recomenda-se que as mulheres de 50 anos ou mais o exame seja feito anualmente. Acima de 50 anos ou mais, anualmente, uma vez pelo menos por ano. E em mulheres de 40, em torno de 40 a 49 anos, a faixa etária, o procedimento ele pode ser repetido a cada 2 anos. É melhor, gente, a detecção precoce, ela serve para reduzir a mortalidade nesse grupo de pessoas, que são as mulheres. O exame aqui da mamografia. O preparo físico aqui, a gente vai o quê? Nós iremos o quê? Orientar a paciente a não passar creme nas mamas, nem desodorante nas axilas no dia do exame. Por quê? É aquela situação, pode alterar, pode dar um falso resultado e acabar prejudicando essa paciente lá no futuro. E a assistência de enfermagem? A assistência de enfermagem é nossa, é aquela mesma situação. Nós iremos o que? Recepcionar a paciente na unidade. Lembrando que tem um impresso, que ela vai preencher esse impresso com os dados pessoais, com todas as informações dela, colocar ali.
Nós iremos o que também? Orientar sobre o procedimento, como esse procedimento vai ser feito, iremos orientar que ela pode sentir um desconforto. Tem pacientes que realmente sentem dor, muito desconforto, e orientar ela em relação a isso. E vamos tentar o quê? Sensibilizá-la, tentar tranquilizá-la, orientar a respeito do procedimento, porque tem mulheres que quando vão fazer o exame, elas ficam extremamente preocupadas em relação ao câncer, mas não é bem assim. A mamografia é algo benéfico, porque vai identificar se a mulher tem ali ou não tem o câncer de mama. É um meio preventivo. E em seguida, ainda falando da assistência de enfermagem, vai encaminhá-la à sala de exames, onde será orientada pelo técnico em radiologia quanto aos detalhes do posicionamento. Quem faz o posicionamento dessa paciente é o técnico de radiologia que está ali para fazer o exame, já não faz mais parte da enfermagem. Ao término do exame, nós iremos encaminhá-la ao vestiário para trocar e orientá-la a retirar o resultado do exame e a data que vai ser retirada, o local dessa retirada de exame, a retirada do resultado de exame. E a importância também de enfatizar que a mulher precisa pegar esse resultado de exame e ela não pode guardar em hipótese alguma. Ela tem que o quê? Ela tem que levar ao médico para mostrar, levar o resultado para o médico para poder ser identificado se ela tem ou não a patologia. Porque tem muitas mulheres que pegam o resultado e não levam ao médico. Então a gente deve enfatizar.